Salve nação, e eu já começo desse jeito notícia sobre o julgamento de Bruno Henrique. Olha o que ele disse, abre aspas. Gostaria de reafirmar minha inocência e dizer que confio na justiça desportiva. Jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Meus advogados que estão aí falarão por mim durante a defesa do processo. Faço questão de deixar meu respeito e total confiança nesse tribunal. Que tudo transcorra de forma leve e justa. Fecha aspas. Bruno Henrique e audiência no STJD. Meu caro amigo, Bruno Henrique foi julgado e nós vamos falar isso logo logo. Mas antes nós vamos falar sobre Arrascaeta, que ontem comandou a vitória de 3-0 contra o Uruguai. O Arrascaeta tá voando e está jogando futebol absurdo, meu amigo, absurdo. E eu já te faço a seguinte pergunta: você acha que o Arrascaeta de 2025 tá jogando melhor que o Arrascaeta de 2019? Deixe sua opinião nos comentários. Aproveitando que você vai deixar sua opinião nos comentários, se inscreve aí no canal, deixa o seu like para ficar informado sobre tudo que acontece relacionado ao Mengão. Aqui, ó, a gente só fala de Flamengo, notícias, reacts, jogadas, tudo que você gosta de ver sobre o Flamengo você encontra aqui de forma leve e tranquila, da forma que você gosta de ver, sem enrolação, beleza? Vamos continuar o vídeo. Meu caro amigo, o Arrascaeta tá jogando um futebol absurdo e ontem ele foi o comandante da vitória por 3-0 sobre o Peru. O Peru não teve chance contra o Uruguai ontem. O Uruguai vem forte para essa Copa do Mundo, vem muito forte, tem um time muito bom, muito certinho, e não só o Arrascaeta. Varela também foi um jogador que foi destaque na vitória 3-0 sobre o Peru. O lance começou com o Varela dando um passe, logo em seguida o centroavante do Uruguai meteu um gol, e o segundo gol foi participação do Arrascaeta também, que também teve a participação do Varela, ou seja, nossos dois jogadores titulares do Mengão ontem comandaram uma vitória muito importante para o Uruguai, que vai para a Copa do Mundo. E cara, eu vou te falar uma coisa, o Arrascaeta de 2025, na minha humilde opinião, ele tá muito melhor que o Arrascaeta de 2019. O Arrascaeta de 2025 ele tá tendo mais sequência de jogos, ele perde um jogo aqui e ali, porém ele tá sendo muito mais linear. Ele não tá oscilando tanto, ele não tá perdendo tantos jogos. E eu trouxe alguns números para você ver aqui, em comparado ao Arrascaeta de 2019 com o Arrascaeta de 2025. O Arrascaeta de 2019 ele tinha 18 gols e no total de 16 assistências. E o Arrascaeta de 2025 já tem 17 gols e 13 assistências. Então, meu caro amigo, a gente tá vendo que o Arrascaeta tá voando muito e tá jogando futebol absurdo que a gente gosta de ver. Mas aí eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse Arrascaeta tá melhor ou ele tá na mesma coisa? Ou você acha que ele ainda precisa melhorar? Eu quero saber a sua opinião. Como você sabe, o Arrascaeta já é o jogador que tem o maior número de assistências no Campeonato Brasileiro, à frente de jogadores como Edmundo, Marcelinho Carioca e o próprio Everton Ribeiro. Ou seja, o Arrascaeta é o maior garçom da história do Campeonato Brasileiro. E cara, sinceramente, na minha humilde opinião, como eu já te falei, ele pra mim, ele tá jogando futebol absurdo, cara, não tem condição. E sempre quando eu falo do Arrascaeta, eu sempre lembro do Sormani falando do Rodriguinho, que o Flamengo fez um péssimo negócio e que o Rodriguinho é aquela capa de contrafilé ali bem passada. Toda vez que eu lembro da Arrascaeta, é incrível como eu lembro do Sormani. Se liga só. O Rodriguinho confirmou que estava tudo muito bem encaminhado. O Cruzeiro fez um negócio à China. Eu também acho. O Cruzeiro fez um negócio. Pegou uma grana pelo Arrascaeta. Muito bem o Arrascaeta. E pegou um jogador, na minha opinião, melhor que o Arrascaeta, que é o Rodriguinho. Também acho. Falei isso. Não tem nem, na minha opinião, não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho, né? Pois é, meu amigo. É impressionante, não tem como esquecer esse meme, né? Esse meme é inesquecível. O Sormani hoje deve pagar a língua até hoje, porque nós flamenguistas jamais iremos esquecer desse dia magnífico, meu caro amigo. Agora, mudando de assunto aqui, vamos falar de Bruno Henrique. O Bruno Henrique que foi punido, foi julgado e foi punido e pegou 12 partidas e terá que pagar uma multa de R$60 mil. É uma notícia boa, entre aspas, né? Porque ele pode ficar 12 jogos, só que essas 12 partidas ele terá que cumprir somente nos jogos do Brasileirão e Copa do Brasil. Ou seja, tudo que ele tiver que cumprir perdendo jogos será somente em jogos que serão da CBF, né? Então jogos, por exemplo, de Libertadores, uma Sul-Americana, ou Mundial, tomara que o Flamengo não jogue Sul-Americana, ele não perderia esses jogos. Porém, a defesa do Flamengo tentará um efeito suspensivo em relação a essa punição, porque ficou muito claro, segundo o julgamento, que há uma dúvida entre as pessoas que votaram pela punição dele. Essa é a pena mínima
para um jogador cumprir, que é no caso de 12 partidas, e uma multa de 60 mil, que era a multa para 100, reverteram para 60, e aí terá que cumprir esse requisito aí. Só que há uma grande coisa nessa questão aí, agora já é uma opinião minha, cara, já é uma opinião minha, que acontece? O Bruno Henrique, quando ele fez esse ato de falar pro sobrinho ali para tomar um cartão, cara, não foi algo como se o sobrinho dele lá, o parente dele, tivesse ganho uns 200 mil reais, 500 mil reais, e houve uma sequência de jogos aonde meu tio vai tomar um cartão, bota 50 mil, tira todo o dinheiro da poupança e joga lá, vambora investir, que agora que meu tio vai tomar um cartão amarelo contra o Santos. Não foi esse caso. O cara apostou, cara, sendo sincero, ele ganhou papo de 2 mil reais, alguma coisa assim, e foi uma coisa única. Entendeu? Foi uma coisa assim que, uma vez, eu concordo que uma vez é crime e tá errado, eu concordo 100% com isso. Só que a pressão da mídia, dos antes, das pessoas que não gostam do Flamengo, tá sendo muito maior do que o caso deveria acontecer. É claro que tudo que acontece com o Flamengo, a gente tá cansado de repetir isso, todo mundo sabe, tudo que acontece com os jogadores do Flamengo toma uma proporção gigantesca, porque você coloca jogador do Flamengo, você envolve o nome da marca, que é uma marca muito grande, então vai todo mundo querer surfar, querer hypar em cima disso. Só que a gente tem que ser justo, cara. Não foi como se ele tivesse cometido um ato e fosse esse ato recorrente de uma coisa que ele de fato estivesse... Um ato recorrente, como se de fato ele estivesse mal intencionado em querer de alguma forma lucrar manipulando jogos de bet, como se... Você tá entendendo o que eu quero dizer? Ele, sei lá, manipulou 5 jogos, tomou vários cartões e esses cartões todos terão que ser investigados. Não foi esse o caso. Foi uma situação onde o Bruno Henrique foi inocente de ter dito ao sobrinho dele que iria forçar um cartão amarelo. Porque, cara, todo mundo sabe que jogador faz isso. O jogador, quando tá com 2 cartões amarelos e aí ele tem um jogo, por exemplo, o Flamengo tem um jogo do Ceará, ele vai jogar contra o Ceará e depois vai jogar contra o Corinthians, um clássico. O Flamengo, vamos botar assim, um jogador. Aí esse jogador, ele pega e vai forçar o cartão antes, numa partida anterior ao que antecede antes, porque aí antecede o jogo, tem o jogo do Ceará e o jogo do Corinthians, mas ele vai jogar antes contra o Juventude. Ele força esse cartão no jogo contra o Juventude, não joga contra o Ceará e pega o Corinthians. Justamente para não tomar esse cartão contra o Ceará e perder o jogo contra o Corinthians, que seria o jogo mais importante, por assim dizer, né? Porque todo jogador faz isso. Todo jogador faz. Se for investigar jogador que tomou cartão amarelo, forçando cartão amarelo, ia ter que investigar um monte de jogador, porque vários jogadores fazem esse tipo de conduta e a gente sabe que é antiético, mas não é contra as regras, porque você tá tomando cartão amarelo para ficar fora do próximo jogo e tá tudo bem, porque a regra tem que cumprir. Tomou 3 cartões amarelos, você fica suspenso de um jogo. E é a regra que a CBF colocou, entendeu? Então, ele seria beneficiado pela regra que a própria entidade colocou. Então, assim, cara, não tem como julgar o cara falando que ele quis manipular vários e vários jogos ou que ele é um manipulador de jogos por causa de um caso isolado. Porque se não fosse um caso isolado, o próprio tribunal assumiria, não, ele é um manipulador de jogos e ele vai ficar suspenso aí durante 6 meses, vai ficar suspenso durante tantos anos por manipulação de jogos. Então, não é o caso do Bruno Henrique. Então, a gente tem que ser muito justo e tirar um pouco do clubismo de lado e ser justo. Foi um caso isolado e é algo que não é recorrente. Agora, a própria defesa do Bruno Henrique vai tentar o efeito suspensivo para que o Bruno Henrique não perca os 12 jogos, porque perder 12 jogos, de fato, também não seria algo muito bom. Então, talvez ele tente uma redução ou talvez tenta tirar de vez e pagar somente a multa, né? Então, essas informações que nós temos sobre o Flamengo hoje, meu caro amigo. Já peço a você que se inscreva no canal, deixa aí o seu like para ficar por dentro de tudo que acontece no universo do Flamengo. Muito obrigado pela sua paciência e sua audiência e tchau!